crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Gostaria de saber como você está, pois num tempo como este em que estamos vivendo, com tantas coisas acontecendo, é muito bom quando a gente sabe que o outro também está bem, não é verdade? Eu sou a professora Elaine Santos. Tenho a pele clara, meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é castanho escuro e comprido. Hoje estou no estúdio da Multirio, um ambiente super colorido, com alguns objetos que fazem lembrar uma sala de aula e é muito aconchegante estar aqui. Eu adoro quando venho aqui porque sei que é o dia de contar história para você. Fico muito feliz. Lembre-se sempre de acessar o aplicativo Rio Educa em Casa, pois lá você encontra essa e muitas outras aulas para ver e rever quantas vezes você quiser. Peça a ajuda de seus pais ou responsáveis e tenha sempre acesso a esse aplicativo. A história de hoje chama-se João e o Pé de Feijão, mas o nome da aula é O Pé de Feijão do João. Sim, nós vamos aprender muitas coisas sobre plantas, isso mesmo, através da história de hoje. Era uma vez uma viúva e o seu único filho. Eles estavam passando por algumas dificuldades, como, por exemplo, não ter o seu sustento e estavam passando fome. A única coisa que eles tinham era uma vaquinha, mas a gente não vive só de leite. Então a mãe teve uma ideia. Pediu ao menino para ir ao mercado vender a vaquinha para que eles pudessem comprar alimentos. No caminho do mercado, o menino encontrou um moço, que logo foi olhando para ele perguntando: "Menino, dê-me a sua vaquinha, em troca de feijões mágicos." Feijões mágicos? Isso mesmo. O moço disse que tinha alguns feijões em troca daquela vaquinha. Ora, ora, será que o menino vai acreditar? Ah, o menino acreditou. Levou para casa feijões, ditos mágicos, e mostrou para sua mamãe. "Mamãe, trouxe feijões mágicos em troca da vaquinha. Agora vamos ficar ricos." Ele nem sabia o que aquilo significava. A mãe ficou muito brava, pois sabia que não existia essa história de feijões mágicos. Pegou os feijões e jogou pela janela. E naquela noite, eles foram dormir com fome. No dia seguinte, o menino olhou pela janela e avistou um grande pé de feijão. Nossa! O menino não acreditou, porque no dia anterior, aquela árvore gigante não estava lá. Ah! Ele resolveu então subir pelo pé de feijão. Você consegue ver o João ali subindo? Isso! A mamãe ficou observando. João subiu até o final, pois a árvore tocava lá no céu e no final tinha um castelo. Ao entrar no castelo, João deu de cara com uma giganta que disse: "Menino, o que você faz aqui?" Pegou o menino e o escondeu dentro do açucareiro. Sabe por quê? Tum, tum, tum. Lá vinha o gigante. O gigante estava sentindo um cheiro diferente. Começou a procurar, mas não encontrou. A giganta o escondeu bem escondido. Escondeu o João. Ela disse para o gigante: "Não há nada de novo por aqui, gigante. Sente-se. Fiz sua comida preferida, carne assada com batatas." E enquanto comia, o gigante começou a dar ordens. "Harpa, toque uma música para mim. Galinha dos ovos de ouro, bote bastante ovos para mim." E enquanto isso, João ficava escondido lá dentro do açucareiro, ouvindo toda aquela confusão. O gigante ficou muito cansado depois de tanta comida e caiu num profundo sono. Então,
João saiu de dentro do açucareiro e pensou: preciso levar essas coisas para mim. Vou fugir e carregar estes prisioneiros. Passou a mão na galinha e na harpa e correu para o pé de feijão. Mas a harpa e a galinha levaram um grande susto. A harpa começou a tocar, a galinha começou a cacarejar. E aí o gigante acordou. João já estava lá na ponta do pé de feijão. Desceu, desceu, desceu correndo e encontrou lá embaixo sua mãe. Quando a sua mãe viu que João estava voltando, pois ela já estava preocupada, cortou o pé de feijão e assim o gigante não pôde alcançá-los. Ah, e sabe o que aconteceu? João contou toda a história para sua mãe e mostrou para ela tudo o que tinha trazido. Ela ficou muito contente, pois agora eles tinham novamente algo para sobreviver e sustentar a família. E então foram felizes para sempre. Uau! Que história, hã? Feijões mágicos? Será que você acreditaria nessa história? Acho que eu acreditaria. Eu adoro essas histórias com contos mágicos. A árvore cresceu tanto que fez João subir até o céu. Você tem medo de subir em lugares muito altos? Não? Eu tenho um pouquinho de medo de lugares altos, sim. Será que você subiria tranquilamente? Eu certamente ficaria intrigada com o tamanho daquelas folhas, pois João conseguia subir através delas. Olha só, João subindo. Ele pôde ficar em cima de folhas gigantes. Seria incrível! Folhas onde nós pudéssemos subir. A plantinha que eu trouxe para você mostra algumas partes da planta. E eu quero mostrar cada uma dessas partes e como elas funcionam, porque elas colaboram muito para a nossa sobrevivência. Isso mesmo! A forma da gente viver tem a ver com as plantas. Vamos ver? Eu vou retirar a minha plantinha de dentro do vaso para a gente observar as partes que ela tem. Olha só. Quando eu retiro a planta do solo, aparece uma parte que fica sempre escondida. Olha, vou bater um pouquinho para você observar. Tá vendo? Tem um monte de galinhos, como se fossem galinhos. O nome dessa parte é raiz. A raiz é responsável por puxar os nutrientes do solo, que é a terra. Ela puxa sais minerais, água, as vitaminas, para ela ficar forte e saudável, crescer bem, tá bom? Existem alguns alimentos que são raízes, ficam embaixo da terra e a gente consome. Consegue pensar em algum alimento? Pergunta aí para o papai e para a mamãe. Tem a batata, a cenoura. Vamos ver? Tem a cenoura, a batata, o aipim, que também é chamado de mandioca. Isso mesmo, depende do lugar do Brasil que a pessoa se encontra, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de aipim. Eu trouxe também uma cenoura aqui para você ver. Ela é facilmente encontrada no mercado. A gente não vê uma planta, um pé de cenoura com cenouras penduradas, não. A cenoura cresce embaixo da raiz, ou embaixo do solo. O caule é essa parte aqui da planta, olha. Ela sustenta a planta na terra, a raiz fica lá embaixo e o caule sustenta a planta. Ela sustenta as flores, as folhas, os galhos da nossa árvore e leva os nutrientes que ela retira lá do solo através da raiz para o restante da planta. Essa é a função do caule, também chamado tronco. Sabia que existem alguns caules que são alimentos que comemos? Sim, como por exemplo a cana-de-açúcar, da onde é produzido
o açúcar que consumimos. Isso mesmo! Também é possível deliciar um gostoso caldo de cana. Eu não sei se você já experimentou, mas pergunta aí para um adulto responsável se é possível vocês fazerem isso. E tem também alguns outros alimentos que são caules consumidos também pelas pessoas, como por exemplo, o alho poró, o palmito. Esses não são muito comuns na casa da gente não. Mas quando vocês forem a um supermercado, você pode pedir ao adulto para mostrar esses alimentos para vocês, porque eles são exemplos de caule, ok? As folhas são responsáveis por produzir uma substância chamada clorofila. A clorofila deixa as folhinhas verdes. Olha só, eu trouxe aqui para vocês verem também uma folhinha que nós consumimos. É a couve. Isso mesmo, mas tem outros exemplos para te mostrar. O alface, muito comum nas saladas. A couve, que eu trouxe aqui ao vivo para você ver. E o espinafre. Essa folha tem muita vitamina, deixa a gente muito forte. O trabalho da flor é produzir frutos e sementinhas. Será que a gente come algum tipo de flor? Sim, vou te mostrar. O brócolis é um tipo de flor e a gente pode consumir. Eu gosto muito de comer brócolis. Também temos a couve-flor. Isso mesmo, tem flor até no nome. As flores das plantas deixam elas mais bonitas e cheirosas. E as frutas, ou frutos? Ah, essa é a parte da planta que a gente mais consome, ou pelo menos deveríamos consumir, não é verdade? As frutas são deliciosas e elas têm muitas vitaminas. Você pode provar e experimentar frutos novos para também apreciar os novos sabores. Peça aí a ajuda da mamãe, tá bom? Eu quero mostrar a foto de uma árvore frutífera para você. Esse aí é um pé de laranja. Eu fiz um passeio lá onde eu moro e vi muitos tipos de plantas. Quero mostrar para você, pois eu fiz vários registros de fotos e você vai poder acompanhar comigo essas plantas das quais eu tirei foto. Hoje nós ouvimos a história do João e o pé de feijão e também analisamos cada uma das partes de uma planta e qual é a função de cada uma delas. Eu mostrei para vocês fotos de um passeio que fiz pelo meu bairro. Você lembra? Então, o desafio de hoje é você fazer um passeio aí no lugar aonde você mora. Para isso, precisa da ajuda de um adulto responsável, para ele te acompanhar. Que tal você desenhar algumas das plantas que você vir por lá? Isso mesmo! Eu quero que você desenhe pelo menos 3 tipos de planta e registre no seu caderno. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se proteger, pois este é um tempo que exige muitos cuidados. Até a próxima e um beijo!